eu estou alegre, né? Porque estou aqui com vida e com voz, né, irmãos? Com vigor. E esse vigor só pode vir de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, em nome de Jesus, entramos na presença de Deus, para agradecer a Deus, a Jesus, né, por ter colocado o círculo de oração. E também quero agradecer a cada irmã que está uma vez por semana orando comigo, porque, irmãos, o círculo de oração é a coluna da igreja, né? Que segura a igreja de pé, como tem uma palavra ali que fala que pai e mãe de oração, filhos de pé, né, irmãos? Então, nunca podemos se desfalecer na oração. Irmãos, nós se defendemos, né, do inimigo, de Satanás do inferno com as orações. Ali em Gênesis 3, fala que a serpente, né, Satanás vestido de uma serpente, numa cobra, foi tentar a Eva, né? E a tentou, e a Eva ouviu a voz dela, e pecou, né, irmão? Então, nós vemos que desde o começo do mundo, Satanás já estava odiando o mundo, né? Desde o começo ali de Gênesis, né? E hoje não é diferente, né, irmãos? Ele só precisa ocupar um corpo. Ele não vem vestido de Satanás. Ele usa as pessoas. Quando entra alguém para assaltar um banco, né, ele não vai assaltar o banco lá, ele vai usar um corpo, uma pessoa, um homem, uma mulher para assaltar. Qualquer coisa ele vai usar uma pessoa, irmãos. E para nós se defender do inimigo é com oração, jejum, levantando pelas madrugadas, orando. Satanás do inferno, ele tem medo de uma mulher de joelho no chão, de um homem de joelho no chão. Ali também fala, né, Lucas 4, também fala de Satanás, que Jesus, cheio do Espírito Santo, que foi levado, o Espírito Santo de Deus levou Jesus no deserto para orar. E ele foi ali também a tentar Jesus. Então, por mais que nós estejamos, irmãos, revestidos do poder do Espírito Santo, mas se nós der brecha, né, nós vamos vigiar, ele entra e faz danos. Irmãos, eu convidei tantas pessoas para vir hoje no culto, aqueles que tinham no WhatsApp, mas infelizmente são um pouquinho que estão aqui, mas amém por vocês, amém? Irmãos, abra a palavra da Bíblia ali, Mateus 16 e versículo 19. Mateus 16 e versículo 19. Por todas as pessoas que eu convidei, irmãos, aí, esses bancos eram para estar cheios, mas infelizmente eles deram ouvido para outras coisas, né? Fazer o quê, né, irmão? Mas que bom que vocês estão aqui. E eu também estou aqui. Amém? Mateus 16, versículo 19. Queria que vocês prestassem bem atenção nessas palavras que eu vou falar nessa noite, porque o Espírito Santo que colocou no meu coração para trazer para a igreja. Então, versículo 16 e versículo 19 fala. Quer deixar um pouquinho? E eu te darei as chaves do reino dos céus. Irmãos, Deus colocou uma chave do reino dos céus sobre nossas vidas. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Irmãos, nós temos uma chave dentro de nós. E essa chave é para nós usar para o bem. Jesus, ele bate. Ele colocou uma chave na minha vida, no meu peito, na minha mão. E essa chave, o Espírito Santo de Deus bate no peito, no coração, e chama, diz: filha minha, vinde a mim se você está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E o Espírito Santo de Deus vai lutando e vai lutando e vai lutando por muitas vezes e muitas vezes. Mas é você que tem que abrir a chave. É você que tem que dar um passo para Deus, para Jesus. Se você não der o primeiro passo,
como que Deus vai fazer a obra, irmãos. Então, usa essa chave espiritual que você tem, que Jesus te colocou. O dia que você nasceu, Deus já deu uma chave para você definir entre o bem e o mal. E essa chave, nós que deschaveamos o nosso peito para ouvir a palavra de Deus, porque quando nós escutamos a palavra de Deus, irmãos, ela vem por aqui, pelo nosso peito, pelo nosso coração. O nosso coração, a nossa cabeça é ligado, irmãos. É ligado, irmãos. Então, use essa chave espiritual para você estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo Espírito de Deus, a palavra de Deus diz, o que ele vai ligar na terra, né? Ligar na terra é ligado no céu. O que nós desligar na terra é desligado no céu. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos que desligar a fraqueza espiritual aqui na terra, é desligado no mundo espiritual também. Ligar as coisas celestiais, as coisas boas. Até uma enfermidade, irmãos, eu aprendi, tem que ser desligado aqui na terra, no mundo espiritual. É desligado, irmãos, lá no mundo espiritual. Tem Jesus lá que ouve a minha oração, ouve a tua oração. Que a nossa boca só seja para abençoar, irmãos, só para falar das coisas celestiais. Quando nós se reunimos em pessoas, sempre falar das coisas de Deus, porque se nós falar uma coisa má, ali o inimigo entra e fica ali, irmãos. A palavra de Deus diz que tudo que nós pedir em nome de Jesus, nós alcançamos. Amém? Glória a Deus. Mateus 16, versículo 19, já foi, né? Agora os irmãos abrem a palavra ali a Hebreus 9, versículo 27. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hebreus 9, versículo 27. Irmãos, aqui fala de uma morte. Que nós morremos uma vez só, irmãos. Depois vai vir a segunda morte, mas é para aqueles que não morreram salvos, que tem o julgamento, que Jesus vai julgar. Eu já conversei com muitas pessoas, eles falaram assim para mim, até no passado a gente perguntava alguns seus, que eles falavam assim, que a pessoa morria e ia nascer de novo, ia nascer. Muitos diziam bem assim, eu sou pobre, mas o dia que eu nascer, eu quero nascer num lar rico, irmãos. Isso não acontece. A morte é para a mulher e para o homem, é só uma vez. Não vai morrer, vai nascer de volta, não. Aqui você está se preparando para a morte com Jesus Cristo, no paraíso de Deus. Aqueles que morrem sem salvação, irmãos, ficam lá. Os católicos dizem purgatório, né? Mas a palavra diz, acho que se não me engano, a igreja evangélica diz de Curitiba, Aves, né? E quem morre sem salvação, irmãos, é muito triste. E aqui a palavra de Deus. Que bom seria, né, se nós morrêssemos, não tiver, né, e nós não fôssemos para o inferno. Nós nascemos num lar cristão, não é isso. Nascer num lar rico, irmão, isso não é. Isso aqui é mentira de Satanás, irmãos. Satanás é mentiroso, ele usa essa palavra para levar muitas pessoas com ele. Como ali em João 3 fala que para nós nascer de volta, nós temos que nascer da água e do Espírito Santo, porque Nicodemos pergunta para Jesus, mas como que um homem velho pode nascer de novo? Aí Jesus fala, né, das águas. Como que o homem velho ia poder entrar no ventre da mulher e nascer de volta, irmãos? Mentira de Satanás. E os centros espíritas, eles usam a Bíblia também, irmãos. Tome cuidado com certas doutrinas. Eles têm a Bíblia também. Eles usam para enganar o povo, usando essa palavra João 3, que fala do nascimento.
Mas não é verdade, não. Satanás é mentiroso, mas a palavra e a Bíblia é a palavra verdadeira. Amém? Aqui diz assim: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Então nós vamos morrer uma vez, irmãos, e depois havia o juízo. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Irmãos, temos que morrer salvo, porque a morte é uma vez e depois virá o julgamento. Amém? Vamos ver lá na outra palavra, Lucas 16, versículo 22 até o 28. Irmãos, eu queria passar para a igreja e eu vejo que hoje já está se cumprindo as palavras do Senhor Jesus. O Senhor falou assim um dia para mim, que tudo que Ele queria que eu fizesse, Ele falou assim, que se eu fizesse como os outros, seria só mais uma igreja. E o Senhor falou que a nossa igreja, ela vai anunciar a vinda de Jesus Cristo. E eu vejo que hoje Deus me usa eu muito para falar da salvação, irmãos. Eu não tenho outra palavra para vocês, a não dizer para vocês a salvação, irmãos. A salvação é muito importante, irmãos. Aqui fala, já vamos ler aqui, os irmãos prestem bem atenção nessa palavra. Lucas 16, versículo 22 até o 28. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abrão e Lázaro e o seu seio. E chamando disse: Pai Abrão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro me molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chamada. Irmãos, ali então a gente pode ver, né, que lá, com certeza Lázaro tinha esse rico, ele era muito milionário, e ele só pensava nos bens dele, né? Ele pensava na salvação dele. Mas um dia ele morreu. E ali o mendigo, né, foi levado pelos anjos, estava no seio de Abraão. Mas o rico estava lá num tormento de fogo, enxofre. Irmãos, então, eu sempre falo, não vou falar hoje, eu sempre falo para os irmãos daquela morte que eu tive sem salvação, que Jesus me arrebatou. Hoje a palavra de Deus se cumpre. A pessoa que morrer sem salvação vai se lembrar. Vai se lembrar do que tinha aqui nessa terra, porque aquele rico, ele se lembrava da mansão dele, e ele se lembrava que ele tinha 5 irmãos, e ele pediu que eles viessem contar para os irmãos, para eles se salvar, porque ele não queria que eles voltassem para aquele lado de fogo, de tormento. Mas aí a palavra disse que quem já passou para o lado de lá não pode mais passar para o lado de cá. Então, se nós morrer sem salvação, irmãos e irmãs, nós vamos se lembrar. Mas aquele que morrer salvo, aquele não vai se lembrar, né? O dia que eu partir, eu não vou me lembrar da minha família se eu morrer salvo. Quando nós falamos a palavra de Deus, não é para pegar no pé de ninguém, irmãos. A primeira palavra vem para mim, e depois eu passo para vocês. Então vamos cuidar, né, irmãos? Vou terminar de ler, não sei o que eu parei ainda, vou começar tudo de novo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abrão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abrão e Lázaro,
no seio de Abrão. E clamando, disse: Pai Abrão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me dê que refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chamada. Veja o que aconteceu para aquele rico, né, que morreu sem salvação. Irmãos, vamos procurar a salvação. Nós podemos ter tantas coisas aqui, mas o melhor de tudo é a nossa salvação, porque nós não sabemos, irmãos. Eu queria falar para quem ainda tem família, que não é convertido, que ainda não aceitou Jesus, que ainda está fora dos caminhos do Senhor. Usa essa palavra, pegue e pregue essa palavra, Lucas 16, versículo 22, porque eu tenho até umas visitas para fazer para nos desviar, irmãos. Eu vou fazer minha parte. Nunca brigue, ministrar, que não faz mal. O importante é eu querer que eles sejam salvos. Disse, porém, Abrão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora está consolado e eu no tormento. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos lá, passar para lá. Tá. E disse ele: rogo que, pois, o Pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe testemunhe, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele não queria que os irmãos dele viessem nesse lugar de tormento, os irmãos. Então, a palavra da Bíblia foi inspirada por pessoas, né, pessoas que tinham Deus, que tinham Jesus, e a palavra também fala que ali na Arca de Noé, irmãos, foi escrito os mandamentos nas pedras. E o dia que Noé, né, veio aquele dilúvio, Noé levou todas aquelas pedras, e dali que veio a palavra de Deus. Irmãos, não brinquem, irmãos. Não brinquem, eu posso fazer tudo certo, e no último dia da minha vida, eu pecar e não andar nos caminhos do Senhor, eu posso ir para o inferno. Então, hoje é tempo de nós refletir como que está a nossa vida. Às vezes tem pessoas que dizem assim: não, eu sou novo, então eu vou viver bastante. Deus busca o velho, busca o novo, busca a criança, não tem idade, né? Disse-lhe Abrão: tem Moisés e os profetas, ouço nós. E disse ele: não, pai Abrão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se iam. Porém Abrão lhe disse: se não ouve a Moisés, aos profetas também, tão poucos acreditam ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Ainda, irmãos, Deus usa os profetas nessa terra, irmãos. Vamos, né, eu junto, vamos refletir a nossa vida como está perante Deus. De repente Jesus pode vir buscar eu, qualquer um, né, uma piscar de olho, e nós não estamos salvos. E lá nós não vamos mais, né, se nós não se salvar aqui, irmãos, para o lugar que nós vimos lá, não tem, né, se nós formos para o inferno, vamos ter que ficar queimando lá, irmãos, por milhões e milhões de anos, queimando. Que diz ali que vai ser queimado, ainda com enxofre, fogo e tormento. E ainda a gente morrer sem salvação vai lembrar dos seus bens aqui na terra, da sua família. Veja que tormento, irmãos. E aquele que morre salvo, não. Aquele não vai lembrar da sua família, não vai lembrar de nada, porque se ele lembrar, ele vai sofrer. Deus não quer isso. Ali diz assim que no paraíso de Deus, ali é só alegria a todo tempo com Jesus. Irmãos, se Jesus, ele já ajuda nós aqui. Imagina quando nós estamos junto com eles, irmãos. Glória a Deus.
E eu não sei, Deus, a vida de Jesus está breve aqui, né, irmãos? Porque o Senhor fala muito comigo, para mim atrás das pessoas que estão desviadas, pregar a palavra de Deus, e eu quase a maior parte que eu prego a palavra de Deus é só salvação, irmãos. Poderia dizer assim, pregar a riqueza, mas tudo vai ficar aqui, né, irmãos? Tudo vai ser queimado, um dia vai ser consumido a nossa casa, nossos carros, nossos bens, e a herança, a alegria, a prosperidade está lá com Jesus, irmãos. Lá, queria falar, né? Não sei se ainda falta alguém que ainda não é evangélico, mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: não é só descer as águas e dizer eu estou salvo. Ali, descer as águas, se batizar, é o primeiro passo com Deus. Mas depois dali, a gente só tem que fazer as coisas boas, porque a pessoa que se converte, ela não pode mais fazer o que o mundão fazia. Nós temos que cuidar, irmãos, com idolatrias. Veja se de repente vocês não têm idolatrias no lar de vocês ainda. Jesus não divide a glória com ninguém, é só Ele, é só Ele. É só Ele. Precisa ver o que você gosta mais, o que você adora mais. Temos que cuidar, porque talvez, né, nós podemos trabalhar, né, que o trabalho ficou, ganhar o seu dinheiro, mas só que nós não podemos colocar o nosso trabalho em primeiro lugar, irmãos. As pessoas, primeiro, a palavra diz, buscai o reino do céu e sua justiça, e demais será acrescentado. Olha, com certeza, eu ainda tenho que estudar melhor essa palavra ali, mas aí com certeza Lázaro tinha falado para esse rico, pegou a palavra, né? E ele não quis. Ele pensou que ele nunca ia morrer. Ele confiou nas riquezas deles, né? Tem pessoas que confiam tanto na riqueza, que ele pensa que ele não precisa mais de nada, porque se ele ficar doente, ele tem dinheiro, mas você pode ter dinheiro, mas Jesus tem que andar junto. Se Jesus não dá, nada adianta, irmãos. Irmãos, eu vou dizer para nós, que hoje tudo aqui é sobre o Evangelho, não tem nenhum que não já venceu as águas que se batizaram. Cuidem, eu tenho que me cuidar e vocês também. Levem essa palavra. Vamos cuidar. Como que está nessa noite perdida a sua vida? Como que está? O que está faltando ainda na tua vida? O que está precisando ainda? Reflita. Todos os dias eu reflito minha vida. Como que está a minha vida perante a Deus? Irmãos, que nós não podemos ter medo da morte. Se nós tivermos medo da morte, alguma coisa está errada na nossa vida. Porque a morte vem, irmãos. Mas hoje, mas amanhã. Cada dia que nós passamos lá, nós vamos entrar em 2026. Nós estamos chegando perto da morte. Nós estamos ficando mais velhos. Cada dia que você passa, nós estamos chegando mais perto da morte, irmãos. Vamos fazer o bem, sem reparar a quem. Quero falar também do perdão. A vida do crente tem que ter perdão. Tem que perdoar 70 vezes 70 por dia o perdão. Porque se nós não perdoarmos as pessoas, como é que Jesus vai perdoar nós também, né? O perdão. Amar mais. Quem ama não prejudica ninguém. Quem tem amor no coração não judia de ninguém. Nós temos que cuidar em tudo, ser vigilantes, irmãos. A palavra de Deus diz: vigiai sem cessar, orar, mas vigiar novamente. Os irmãos podem ler essa palavra melhor, irmãos. Eu passei por aquela morte salva, irmãos. Ali tudo estava no céu, lá com Jesus. Eu não lembrava do meu esposo, eu não lembrava da minha família, eu não lembrava de nada, era só glória, irmãos. Era só glória, era só unção, não tinha sofrimento, irmãos, não tinha dor, eu andava com aquele povo, né, vestido de túnicas brancas, e era só, mas aquela morte sem salvação, irmãos,
Eu ouvia meu corpo do lado de fora, eu queria entrar, eu não podia entrar, o espírito tinha saído, me batia, era tudo escuro, irmãos, tudo escuro, agonia, ansiedade, e eu não podia entrar, irmãos. Por isso Deus manda eu falar da salvação, porque Jesus é amor, né? Ele tem que usar os profetas, ele tem os profetas na terra que ainda falam e clamam, e estão anunciando a vida de Jesus Cristo, mas muitos não dão crédito, muitos não acreditam, irmãos. Nós estamos anunciando que ele não é palavra, pregava palavra para as pessoas chamavam ele de velho louco, esse é um velho louco, mas um dia veio aquela chuva, deu enchente, 120 anos ele levou para construir uma arca, aquela arca, Deus pediu, até ele tinha que fazer tipo um altar mais para cima, e ele fez, ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus, mas naquele dia quem se salvou foi ele, a esposa, e os filhos e as noras só. O povo ficaram tudo para o lado de fora, aí eles batiam na porta e queriam entrar, mas Deus já tinha fechado a porta, talvez ele abrisse a porta, mas Deus não permitiu mais. E hoje os crentes evangélicos estão pregando, estão anunciando a vida do Senhor Jesus Cristo, e ninguém dá crédito, né? Acha que esses crentes são os loucos, são os fanáticos. Não, nós amamos, nós temos o amor que Jesus Cristo tem, nós pregamos. Irmãos, eu queria falar também um pouco, ali, Mateus 25, que fala das 10 virgens prudentes, que tinha 10, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E eu, no meu entendimento, que Deus me trouxe no meu coração para falar com a igreja, que são as igrejas, né? São poucas igrejas que pregam a salvação, são poucas igrejas que pregam a palavra de Deus genuína, né? Eles cativam muitas pessoas para irem para a igreja por riquezas. Vem aqui porque você vai ficar rico, vem fazer uma campanha porque você vai enriquecer. Irmãos, nós temos que pregar a santidade. A santidade, não pregar mentira, subir no púlpito da igreja e contar mentira. Porque se nós contar mentira aqui em cima, sabe o que Deus faz? Deus tira fora, joga fora e coloca outro no nosso lugar. Ai daquele pastor que não prega salvação. Ai daquele pastor que não fala das coisas celestiais, não tem conselho. As igrejas têm que ter conselhos, irmãos. Conselhos. Hoje até falei para a Denise que não levasse as crianças lá para dentro para aprender a falar, né? Escutar a palavra de Deus. Nós temos que ensinar nossas crianças, nossos pequenos, nos caminhos certos, porque um dia eles também vão crescer e eles têm que definir o bem, o mal, e serem crianças já de oração desde pequenininho para se defender, irmãos. É sério que estou falando, irmãos, é sério. Veja como que está a sua vida, e eu analiso, examino a minha também. Não vou dizer que vou dizer que eu estou falando aqui porque sou santo. Todos os dias procuro ser melhor, todos os dias procuro ser melhor. Vamos se salvar aqui. A igreja é uma escola de Deus, que Deus deixou a igreja para ensinar o bem, aconselhar. Naquele dia também vai vir a besta do anticristo, né? E ali as pessoas que deixar se assinalar aquela marca da besta ali vão ter tudo, vão poder comprar, vão poder vender. E nós evangélicos sabemos que se nós deixar se assinalar com aquela marca ali da besta, nós vamos negar o nome de Jesus Cristo. E o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos ter que viver pela fé. Talvez, se der tempo, talvez muitos crentes ainda nessa última hora, mas aí Jesus já tem levado os deles. Ele vai levar, porque aqueles que fazem a vontade de Deus nos caminhos do Senhor certo, Jesus vai levar, ele vai recolher, já vai estar lá com eles, quando vir esse tormento na terra, né, irmãos? E
E daí o que nós vamos poder fazer? Não querer, né, colocar aquele carinho, nós sabemos que nós conhecemos a palavra. Então, muitos crentes ali que estão desviados, eles vão ter que escolher. Ou agora nós vamos para o inferno, ou se nós deixar, né, se carimbado com a besta, nós vamos para o inferno. Então, porque eles vão conhecer a palavra. Então, o que vai acontecer? Eles vão ter que pegar, renunciar aquilo, né, e fazer as coisas à vontade de Deus, se der a tempo. Isso eu passou isso pela minha cabeça, irmãos. Eu não sei se os irmãos perceberam, a gente tem que ser bem espiritual, irmãos. O evangélico tem que ser espiritual. Vocês viram como veio aquela Covid? Levou centenas de gente. Muita gente. Até meu esposo foi, né? Quase que eu fui, mas Deus não deixou, porque Deus não queria, né, que eu ficasse aqui. Porque se ele me levasse, quem ia pregar, quem ia anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo? Me deixou. Glórias a Deus. E de repente, foi embora aquela doença, irmãos, aquilo era permissão de Deus. Um vírus que Deus deixou, permitiu para vir e levar o povo. E diz que está para vir outras peças. E se nós olharmos, irmãos, se nós olharmos quanta coisa que está acontecendo diferente. Depois da Covid, quantas pessoas já não voltaram mais para a igreja? O pessoal não está nem aí, não quer nem saber, né, irmãos? Mas vamos ser nós, aquelas pessoas zelosas pelo nome de Jesus Cristo. Não vamos negar o nome do Senhor Jesus. Ele vai ser o nosso defensor, irmãos. Então, são essas minhas palavras. E se eu não souber me expressar, irmãos, leia a palavra e reflita no que eu falei nessa noite. Mas, mais uma vez, eu digo, irmãos, vamos procurar andar certo nos caminhos, para quando a morte chegar, Jesus vir, pegar na nossa mão e levar a nós.